E qual é a relação, então, da cláusula de barreira, que é aprovada, que parece ser algo insignificante, porque eu posso, no meio de projetos tão grandes, falar da cláusula de barreira? Porque a reação do fortalecimento da direita na Europa, no Brasil, ou a história demonstrar isso, também fortalece o outro movimento, que é o movimento à esquerda, a resposta à esquerda. Daí porque a preocupação de ter uma cláusula de barreira para que a esquerda não possa crescer, para dar o contraponto a essa propositura. Porque, você bem colocou, Luiz, se busca no parlamento as medidas de proteção muito mais para desgastar o PT do que, na verdade, para avançar na classe trabalhadora. Porque essa ideia, se o PT é a esquerda e eu desgasto o PT e não permito que a outra esquerda cresça, outros partidos cresçam, nós vamos estar num cenário maravilha da direita reinando absoluta. Daí porque a necessidade de barrar os partidos de esquerda, a pretexto de discutir que está se barrando os partidos de aluguel. Ora, na nossa proposta, nós estamos dizendo como é a forma de barrar o partido de aluguel. Se o partido é de aluguel, o nome ele se aluga, ele se vende para outro. E nós estamos dizendo na nossa proposta, veda-se a cessão do tempo de televisão, veda-se a cessão do uso do espaço da televisão para esses partidos que se alugam. A solução bastaria uma legislação ordinária, não precisaria ter um texto constitucional para barrar os outros partidos políticos. Então, a intenção, claramente, não é a de impedir o partido de aluguel. A intenção, claramente, aliás, porque os partidos menores, os partidos ideológicos, já têm, e isso foi bem colocado, a restrição legal, tem menos acesso à televisão, tem menos acesso ao fundo partidário. E por que o fundo partidário é importante? Porque política é vida, política é atividade fim do Estado. O Estado tem que gastar com a política. É melhor o Estado gastar com a política que as empresas gastarem com a política. Por isso que o fundo partidário é importante na vida da nação, porque essa é uma atividade fim, já que o destino da política é melhorar a vida da cidadania. Pois bem, hoje já há uma legislação restritiva, mas eles não querem ter uma legislação restritiva. Eles querem uma legislação extintiva do direito das pessoas participarem e externar a sua oposição, desde que não concorde com o financiamento empresarial. Quando ele diz assim, não tem acesso à televisão, não tem acesso ao fundo partidário no Brasil continental, o que é a mensagem que se diz? Não tem mais perspectiva desse partido crescer. Nós já temos uma legislação que criminaliza demais a política ao transformar o período eleitoral extremamente curto. Cada vez querem encurtar mais o período eleitoral. Não sei se vocês compreendem qual é a função de encurtar o período eleitoral. Porque se o período é menor, quem tem mais dinheiro para gastar nessa fase de silêncio e de proibição, de comprar cabos eleitorais, de financiar as campanhas. Quando a campanha mais surda mais preocupante eu fico, porque é dinheiro saindo e sem ninguém ter perspectiva de comprar. Se eu digo que não tem mais limite, permito a Amanda passar os seus 4 anos visitando seus companheiros, visitando todo mundo, fica mais barato para as pessoas que têm história, em 4 anos, continuar mostrando sua história e não apenas em 30, 20 dias, porque aí é a história do dinheiro quem fala. Então, a ideia de colocar uma cláusula de barreira é exatamente impedir, nesse momento que as esquerdas crescem no mundo, que tenha qualquer perspectiva de crescer no Brasil. Essa é a razão clara da propositura. Eu tenho andado por esse Brasil, visitado, e tem um fenômeno novo, não sei se é observado por alguns, que além do financiamento empresarial, um outro fenômeno começa a surgir em razão das campanhas serem caras. Os agiotas começam a tomar conta das campanhas eleitorais. Eles financiam campanha eleitoral nos municípios e recebem em volta, em troca, a secretaria do município. Nas assembleias, em assessorias parlamentares. Então, a campanha se torna tão cara que empresários e agiotas passam a definir a política. E com a receita que é apresentada pelo parlamento, ao invés de proibir o financiamento empresarial, que resulta nessas votações aqui apontadas, e a agiotagem, ele proíbe exatamente os partidos ideológicos. É contradição? Não. É
a afirmação de um pensamento, é o registro de um pensamento histórico, de que os que se julgam no direito de ter a propriedade das coisas e das pessoas, eles se julgam também no direito de impedir que os seres humanos possam um dia ser dono do seu próprio destino. É uma questão histórica clara, por isso da necessidade da reação, por isso a necessidade de debates como esse, no parlamento e, sobretudo, na sociedade civil. Muito obrigado.